Olá pessoal, vamos resolver um exercício aqui de vetores aqui, ó. Escreva uma função que verifique se um número x encontra-se no vetor v. Devolva verdadeiro caso x esteja em v e falso caso contrário. Isso aqui a gente já resolveu na sala de aula, mas eu estou gravando isso aqui de novo só para reforçar algumas coisas que a gente viu na aula, tá? Então eu vou aqui no Visual Studio e já deixei o main aqui. Qual que é o objetivo? Eu vou fazer uma busca em x, ele vai devolver verdadeiro ou falso. Retornar true ou false, a gente utiliza um tipo de dado chamado bool, ou boolean, né? Ele assume uma variável do tipo boolean, assume dois valores, true ou false. Vamos chamar a função de buscar. Vou buscar uma variável x num vetor v, de tamanho qualquer, e eu vou passar o tamanho do, vou chamar de n, o tamanho do vetor aqui. Esse aqui é o nosso cabeçalho, né? Então no nosso programa aqui a gente define o cabeçalho da função, ou o protótipo da função, e o corpo da função. No cabeçalho a gente coloca o ponto e vírgula, no corpo da função a gente coloca o bloco de código delimitado por abre-chaves e fecha-chaves. Um detalhe é que para a gente usar esse bool, eu preciso dar um include numa biblioteca nova chamado std_bool.h. Apenas um detalhe aqui, salvar. E no meu código eu vou definir um vetor aqui qualquer com valores aleatórios. Definir um valor de tamanho 5. E vou colocar aqui, ó, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero saber se é um número, aqui, se um número x está nesse vetor. Então eu vou chamar a função buscar, eu vou buscar a função, vou chamar a função buscar, vou passar uma variável x que eu vou declarar aqui, e se esse x estiver no vetor, e aí eu passo o parâmetro x, o vetor v e o tamanho dele. O tamanho desse vetor aqui é 5, né? Então eu vou passar 5. Se ele devolver verdadeiro, que é true, eu imprimo uma mensagem aqui, ó. Imprimir direto aqui, ó. Printf o elemento x que eu imprimi aqui está no vetor. Uma mensagem bem simples. No vetor. Vou colocar um /n aqui para ele pular a linha, né? E fecha aspas, indicando que eu estou fechando a string aqui. E coloco a variável x que eu declarei para mostrar aqui no printf. Se não, printf, abre aspas, o elemento x não está no vetor. Uma mensagem bem simples, está no vetor. /n, x, ponto e vírgula. Não esqueça do ponto e vírgula, senão dá erro, né? Então, no if, esse printf está ligado ao if, e no else, este outro printf está ligado ao else. E aí encerra o programa. Ele simplesmente vai ler um x, a gente precisa ler esse x, né? E ele vai fazer aqui a verificação. Então vamos fazer uma função que leia o x. Leia um número, né? Então eu vou devolver um número aqui, ó. Leia número. É a nossa função leia número. Leia número. Vou colocar o corpo da função aqui embaixo. Simplesmente ele vai dar um printf aqui, mandando uma mensagem assim, ó, digite o número. 2 pontos. Está solicitando ao usuário entrar com um valor.
Vamos usar o scanf, abre aspas, porcentagem D, fecha aspas, e aí coloca aquele E comercial, né? E um número qualquer. Eu vou declarar esse número que eu vou ler aqui, dentro da função. Quando eu declaro dentro da função aqui leia, eu estou criando uma variável que ela só vai existir dentro desse bloco de código, dentro desse escopo do leia número. No momento que ela terminar de executar, esse número essa variável aqui vai deixar de existir. Então ela é chamada, executa, imprime essa mensagem, eu leio o número e eu vou dar um return número. Ele vai devolver para quem chamou essa função, que é lá na função main. Então, aqui na main, a gente vai fazer a leitura do número x aqui, ó. X é igual a leia número. Ponto. Então, só para a gente entender aqui qual que é o fluxo, né? Começou o programa principal, ele sempre vai começar pela main. Tem outras funções, mas é sempre a main que é a primeira a ser executado. Declarei um vetorzinho aqui, declarei uma variável x que vai ser lida pelo teclado, mandei a função chamada leia número, mandei executar a função chamada leia número. Ela vem, desvia para esse bloco de código, imprimo uma mensagem solicitando que o usuário digite o número, ele vai digitar e vai devolver lá para main este número que ele leu. O x vai receber o número lido, e aí eu vou buscar esse número dentro do vetor. Se o x é o número que está dentro do vetor, ele vai imprimir essa mensagem, o elemento está no vetor. Caso contrário, ele não está no vetor. Falta agora mostrar como que a gente vai resolver o buscar esse elemento x dentro do vetor, que é o nosso problema principal aqui, né? Então, vamos lá. O primeiro passo é olhar para todos os elementos do vetor, da posição 0 até a posição n do vetor, e verificar se em alguma posição o x, o valor que está naquela posição, é igual ao valor x que eu passei como parâmetro. Então, para eu verificar cada elemento dessa estrutura, eu vou utilizar uma estrutura de repetição que é o for. For, int i igual a 0, i menor do que n, i mais mais. Bom, eu vou andar sistematicamente desde a posição 0 até a posição n, e se eu encontrar em alguma posição o elemento x, na posição no índice i, eu devolvo verdadeiro. Caso contrário, se eu varrer todo o vetor e chegar lá no final, não encontrar nenhum elemento que seja igual a x, eu devolvo falso. Então basta fazer um if aqui, uma estrutura de repetição. Caso v no índice i variando de 0 até n, quando i for igual a 0, ele vai comparar v0 com x. Se o vi for igual a x, ele retorna true. Quando i for 1, ele vai comparar v1 com x. Quando i for 2, ele vai comparar v2 com x. E assim por diante até ele encontrar um elemento e devolver true, ou ele encerrar a repetição e ao final ele vai devolver falso, dizendo que não encontrou o elemento. Bom, eu vou delimitar o bloco de código aqui do for, começando com abre chaves, aqui no for. Ele vai ter o if aqui dentro, eu vou encerrar com fecha chaves aqui depois do if, tá? Esse é o nosso bloco de código. Então, o for ele vai começar a executar. Para cada elemento do vetor, ele vai fazer uma comparação com x, ele vai na posição 0 e compara com x, vai no índice 1 e compara com x, vai no índice 2 e compara com x. Em algum momento, se ele encontrar, ele entra nesse if aqui, né? Se essa comparação der verdadeira, ele entra nesse if e retorna true. Se ele varreu tudo, retorna false. Vamos testar aqui. Vou compilar o código, gcc-o. Agora o nosso exemplo chama x2, x2.c. Opa,
deu um erro aqui, é EX02, não EX2, EX02. Agora compilou, gerou executável aqui, ó, criou o arquivinho, EX02, digite o número. Eu vou digitar um número que não esteja no vetor, por exemplo, 500, 500 não está no vetor. Ah, o elemento 500 não está no vetor. Vamos executar de novo. Vou colocar um número que está no vetor. Número 3, por exemplo, está no vetor. O elemento 3, aí ele dá uma mensagem, o elemento 3 está no vetor. Eu posso também chamar aquela função que a gente viu no exemplo 1 para imprimir os números, né? Imprimir os números do vetor. Então eu posso pegar aquela função imprimir vetor e copiar aqui, ó. Vou copiar esse código aqui. Copiar código não é uma boa prática, mas por enquanto a gente vai fazer isso. Em algum momento eu vou criar uma biblioteca de funções e concentrar essas funções que a gente vai utilizar direto dentro dessa bibliotecazinha, tá? Então, coloquei o corpo da função imprimir vetor aqui e vou colocar o cabeçalho da minha função aqui em cima. E eu vou mandar aqui no final imprimir o vetor. Printf, o vetor, dois pontos, vou colocar lá no imprime vetor, né? Essa frase aqui, imprime vetor. E eu vou chamar a função imprimir vetor aqui, ó, imprimir vetor. Lá na main, depois que eu fiz a busca, dei a mensagem se o elemento está ou não está no vetor, eu vou imprimir esse vetor aqui, ó, imprimir vetor v, né? Eu passo dois parâmetros, o vetor v e o tamanho dele, 5. Salvo, compilo e executo. Digite o número, por exemplo, 4, 4 está no vetor. Né? O elemento 4 está no vetor, 1, 2, 3, 4. Aí, vou mandar executar de novo. Vou colocar um número que não está no vetor, 17. 17 não está no vetor, e ele vai imprimir vetor. Um exercício legal é você tentar pegar esse vetor e colocar números aleatórios, fazer um sorteio e gerar um vetor com números aleatórios e depois você tentar adivinhar se o número que você digitou está no vetor ou não. Isso aí fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido esse exemplo simples, né? E até a próxima.